A mensagem da cruz, de que fala o hino da harpa 291, nos eleva, nos emociona e nos santifica. Porque quanto mais nós meditamos nas coisas que são do alto, mais nós somos santificados, mais nós nos aproximamos do Senhor. E diz assim: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Até o dia fugiu da cruz. Tanto era a vergonha que ela expressava. Mas o hino diz: mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluia. E diz mais adiante o seguinte: nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Esse é o tema da mensagem de hoje: santificação. Assim como nós devemos crescer na graça e no conhecimento, nós devemos também crescer em santidade. Porque a palavra diz o seguinte, Hebreus 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Mas pastor, eu não estou entendendo. Dá exemplos a respeito disso. Vou dar pelo menos 3 exemplos. O carpinteiro precisa fazer o móvel e ele vai na mata e tira lá uma tora, um tronco de árvore e traz esse tronco para a sua carpintaria. Esse tronco saiu daquele estado de vida bruta, daquela situação em que ele se encontrava. Ele está agora pronto para ser afinado, para ser trabalhado, para se transformar em algo útil. Ele vai passar agora a mão nas mãos do carpinteiro para ser reformado, para ser transformado. O oleiro vai no barranco e traz uma porção de barro, massa bruta, informe, e ele começa a trabalhar essa massa bruta, tirar as impurezas, peneirar, e com as suas mãos, com a sua graça, com arte e engenho, ele vai transformando aos poucos esse barro e é capaz de fazer deste barro um jarro muito bonito. O garimpeiro, ele consegue retirar do garimpo uma pepita de ouro, mas esse ouro tem que ser refinado, tem que ser trabalhado. Quando aceitamos a Jesus, nós saímos do nosso estado bruto, do nosso estado de ignorante, do nosso estado de pecado, onde nós estávamos mortos em nossas iniquidades, e fomos para as mãos do oleiro para ser trabalhado na olaria de Deus. Este é o processo da santificação, em que o oleiro vai trabalhando, vai nos trabalhando através da intervenção do Espírito Santo, vai nos formando, vai nos regenerando, para que nós possamos ter a mente de Cristo, para que nós possamos nos assemelhar a Cristo e nos transformar num vaso de honra. Glória a Deus, aleluia. É o processo da santificação. Amém, igreja? Amém. Mas para que mais serve a santificação? Para que as nossas raízes espirituais
possam se aprofundar mais, nós possamos estar mais firmes com a nossa casa espiritual erigida, construída na rocha, que possa suportar as ventanias, as intempéries da vida, as adversidades da vida. Nós vemos às vezes que os prefeitos colocam nas avenidas, plantam árvores ainda pequenas, mas eles não deixam assim, essa árvorezinha, sem uma proteção. Eles colocam engradado, às vezes de ferro ou de madeira, até um certo ponto. Eles estão sempre cuidando, colocando água, e esta proteção serve e continua até que essa árvore tenha condições, pela profundidade das suas raízes, de resistir aos vendavais, de resistir aos vândalos. Assim mesmo acontece conosco. Nós precisamos buscar a santidade para que no dia mau, no dia da tentação, nós tenhamos condições de dizer: não, eu resisto em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, que tinha santidade no mais alto nível, no mais alto grau, 100% Deus e 100% homem. Ele, com 40 dias sem comer, então foi tentado a quebrar o seu jejum, mas ele disse não, e o diabo teve que se retirar da presença dele. Meus irmãos, quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, quando essa palavra fez semente dentro de nós, as nossas raízes se aprofundaram mais na fé, nós estamos firmes, aí nós estamos prontos para vencer e para resistir a todas as ciladas do diabo. A palavra diz, em Efésios 4, versículo 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É o Senhor que vai formando, vai nos criando, nos ajudando, coloca em nós o teu Santo Espírito, está conosco, sendo nosso advogado, nos impulsionando, nos incentivando, para que nós possamos chegar a esse nível de santidade. É preciso que esse processo de santificação conte com o nosso esforço e a nossa ajuda. E eu te digo mais: não existe santificação sem Jesus. Você já ouviu um ímpio, um pecador, um homem do mundo, um homem de pecado, falar em santificação? Ele vai dizer: que é isso? Para que me serve santificação? O meu negócio é outro. Então ele não consegue. Tem que ter Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós colocamos o pé no primeiro degrau da escada. Nós nos arrependemos, recebemos o perdão, confiamos no Senhor e assumimos o compromisso de continuar nesse caminho. Nós subimos 2 degraus. A partir daí começa o processo da santificação. A partir desse momento nós entramos na olaria de Deus e vamos ser trabalhados. Amém, igreja? Vamos ser trabalhados. Aí começa a regeneração, que em alguns é até rápida, em outros demora mais. Estamos em algum nível de santidade. São níveis diferentes, níveis diferenciados, como é diferenciada a nossa fé. Tudo na vida cristã é crescimento. Crescei em santidade, crescei na palavra, crescei no conhecimento do Senhor Jesus.
E nós precisamos ter vontade para fazer isso. O que opera a nossa santificação, acelera a nossa santificação é, primeiro, estar em Cristo. Depois, pela operação do Espírito Santo, não resistir à voz do Espírito Santo. Porque a palavra diz em 1 Coríntios 6,11: haveis sido justificados e santificados pelo Espírito Santo. E também, abrir o coração para ouvir a palavra. Não apenas ouvir a palavra, mas reter a palavra. Guardar a palavra. Não apenas reter e guardar, mas praticar a palavra do Senhor. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga, igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade santifica. Quanto mais nós ouvimos o Senhor, mais nós aprendemos do Senhor, mais nós nos aproximamos do Senhor. Santidade em alto grau é alto grau de comunhão com Deus. Se eu estou caminhando, me elevando em santidade, subindo o degrau da santidade, eu estou mais perto do Senhor. E a Bíblia diz, com toda a ênfase, que essa caminhada não pode parar. Um dos obstáculos de nós obtermos essa santidade, de nós caminharmos com esse foco, com esse alvo, sabe o que é? A inconstância, a pouca fé, a incredulidade. Pessoas que ainda ficam pensando em outrora, pensando no Egito, pensando no passado. Pessoas que duvidam das promessas do Senhor, trabalham com negligência na obra do Senhor, não valorizam a presença do Espírito Santo. Há até pessoas que frequentam igrejas evangélicas, mas de vez em quando dão uma voltinha escondidinho lá no centro de feitiçaria para fazer um trabalho. Isso é uma atitude que já diz tudo. Não alcançou nenhum nível de santidade, está rastejando. É evangélico, mas não é crente. É crente, mas não é crente convertido. E é um perigo muito grande. Como é que vai atuar o Espírito Santo numa vida dessa? Que em vez de dar ouvido à voz do Senhor, vai dar ouvido ao demônio, ao diabo, vai dar crédito ao diabo. E toda vez que a pessoa vai a um terreiro de macumba, faz um pacto com o diabo. Mas tem muita gente que não dá valor à sua alma também. Mas nós não somos como jumento. Jumento morre e tudo se acaba. Nós não. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E nós, quando morremos, o corpo desce ao pó e o Espírito sobe para Deus na glória. Mas alguns grupos aí que ensinam que nós somos iguais a jumento. O homem é igual a um rinoceronte, uma barata, uma mosca. Morreu, acabou tudo. Coisa nenhuma. A Bíblia é clara e objetiva e inquestionável. Jesus disse ao ladrão na cruz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem iria para o paraíso naquele dia? O princípio ativo da vida. Esse princípio chamado Espírito é consciente. Sobe para o céu conscientemente. Jesus disse na parábola do rico e Lázaro: Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Glória a Deus. Amém, igreja. E o rico, que era injusto, não era temente a Deus, ele morreu e foi para o lugar de tormentos. Então, nesta parábola, Jesus ensina
uma realidade espiritual. Não vamos nos acomodar porque aceitamos Jesus e está tudo resolvido. Nós precisamos ter comunhão constante com o Senhor. E a melhor forma de nós crescer nessa comunhão é nos aproximar dele. E a melhor forma de nós nos aproximarmos do Senhor é ouvir a sua vontade, é conhecer a sua vontade e fazer a sua vontade. É falar com Deus. Sempre que nós falamos com o Senhor, Ele está falando ao nosso coração. Ele está falando através da Bíblia Sagrada. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Nós ficamos familiarizados com a voz do Senhor, com a palavra do Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. As minhas ovelhas me conhecem. Nós devemos ouvir tanto o Senhor, ouvir tanto a Jesus. Sabe por quê? Porque nós precisamos conhecer muito bem a verdade. Porque quando vem a mentira, nós estabelecemos a diferença. Quando as pessoas não conhecem a verdade, que vem a mentira, que vem a heresia, as pessoas acreditam na heresia, porque não estabelece a diferença. Assim como o cego. O cego, ele pelo tato, ele conhece se a cédula é falsa ou verdadeira. Eu pergunto o seguinte: deram várias cédulas falsas para ele manusear, para conhecer a consistência da cédula, as ranhuras, para conhecer bem a cédula falsa? Não, ele só conhece a verdadeira. E quando ele pega e passa o dedo, epa, esse aqui está diferente. Assim somos nós. Vamos conhecer bem essa verdade, para que quando vier a mentira, nós temos as condições de rejeitar. E quando nós estamos cheios da palavra do Senhor, nós também ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida. Romanos 12, versículo 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quando há uma transformação de mente, de atitude, de modo de agir, de pensar e de viver, é que você se aproxima mais do Senhor e você conhece a vontade do nosso Senhor, a vontade de Deus para nossas vidas. Então, meus amados, eu quero terminar com 2 Pedro 3,18, que diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade.